Primeiramente, eu peço aí sua inscrição aqui no Plantão Brasil. Se você já é inscrito ou inscrita, verifica se o YouTube não tirou sua inscrição. Continuamos aí sobre boicote do YouTube, que deve demorar aí mais pelo menos uns 60 dias para melhorar, tá? Então eu peço aí a contribuição de todos e todas as plantonistas. Vamos falar agora sobre os fascistas que estão aí mais violentos do que nunca. Muita gente estava com a ideia, e tá até hoje com a ideia de que, olha, o Lula ganhando a eleição, o Lula sumiu, o Brasil se pacificou, tudo vai ficar bem, os bolsonaristas foram pro canto deles, enfim, só que não. Eu já avisava isso aqui bem antes do Lula ser eleito. Eu falava, olha, não pense que o Lula ganhando a eleição, a nossa luta acabou e nós vencemos. Não, quando o Lula ganhar a eleição e ele assumir, aí é que a luta começa. Por quê? Porque aí os fascistas ficaram mais violentos e vão ficar bem piores. Foi o que aconteceu. Tentaram dar golpe de Estado, tentaram de tudo, e agora, durante o período eleitoral, estão cometendo mais crimes do que jamais fizeram, mais do que em 2022. Olha que em 2022 chegaram até a cometer um assassinato. Dessa vez é em quantidade, não é na brutalidade, não. Nada supera aí um assassinato. Mas, olha só nas últimas 36 horas, olha só o que aconteceu. Primeiro, um bolsonarista em Sergipe achou de bom tom invadir uma passeata de petistas, atropelar um monte de gente, tentou atropelar um monte de gente e arrastou um dos petistas por 2 quilômetros. Quebrou a perna dele quando o atropelou e o arrastou por 2 quilômetros. Vou te mostrar aqui um trecho do vídeo, sem som, porque é bem horrível escutar o cara gritando lá de dor e pedindo, pelo amor de Deus, para o carro, pelo amor de Deus, para o carro. Mas quando você vê, é fogo, viu? Tá aqui o vídeo, ó. Esse é o momento que ele atropelou. Aí o cara começa a gritar, só um pouquinho para vocês. Pois bem, aí o bolsonarista arrastou o cara que tá gritando aí, pelo amor de Deus, para o carro, minha perna. Arrastou ele pela rua. Arrastou mesmo. Foi 2 quilômetros. Aí você fala, caramba, Thiago, que coisa horrível. Esse cara foi preso. Você acha que foi preso? Isso é Brasil. Pois bem, esse é o país em que o cara sabe o seguinte, do bolsonarista sabe o seguinte, se ele vai pra justiça e pega um juiz bolsonarista, acontece uma coisa que acontece sempre entre gente de extrema direita. O juiz bolsonarista vai aliviar pra ele. Que o juiz bolsonarista pensa, podia ser eu no lugar dele arrastando um petista. Que bom, parabéns, faça mais. E, inclusive eles fazem isso pra incentivar. Quer um exemplo? Um bolsonarista, faz 2 anos, invadiu a festa do Marcelo Arruda, que era ali do PT de Foz do Iguaçu, uma festa com o tema do PT. O bolsonarista saiu de onde estava, pegou o carro, foi até lá ameaçar, depois pegou uma arma, invadiu a festa e assassinou o aniversariante na frente da esposa, dos filhos, dos irmãos, na frente dos amigos, de todo mundo. Ficou só 2 aninhos preso. 2 aninhos preso. O desembargador que o soltou, minha opinião, deveria ser enjaulado o desembargador. Ó como é perigoso fazer esse vídeo. Já esse desembargador vai saber disso, vai me perseguir também. Outro pra lista aí dos que me perseguem. Aí olha só o que acontece. O desembargador soltou ele, dizendo que ele era vítima. Ele era vítima. Ele só matou o petista porque senão ele é que morreria. Isso foi legítima defesa. Legítima defesa. O cara saiu de onde tá pra ir lá na festa pra matar alguém, mas é legítima defesa. E por quê? Porque o que é o desembargador que é bolsonarista? Ele quer dar exemplo pros outros que é o seguinte, faça. Se acontecer alguma coisa com você, vai chegar em algum juiz. O juiz a gente te salva. Porque aqui tem que matar petista mesmo. É isso. É isso. E aí ele deu uma decisão lá esdrúxula, mas das piores que eu já tive aí o desprazer de ler. Aí o cara ficou só 2 anos preso. O terrorista bolsonarista. Veja, então esse cara sabe que ele atropelando e matando um monte de petista, se cair num juiz ou numa juíza bolsominion, tá bem pra ele, não vai nem preso. Não é nem preso. Se fica pouco tempo e depois ele se candidata e se elege a vereadora, deputado, alguma coisa assim. Como o assassino bolsonarista vai se eleger já. Não tenha dúvida, 2026, 2028, aquele cara vai se eleger. É isso, o assassino. E vão votar no assassino. Pra dar exemplo, ó, tem que mesmo matar petista. É isso, tá? Aí isso aí foi na quarta-feira de madrugada. Na quinta-feira, o que acontece na quinta-feira de manhã? Vou te mostrar aqui a notícia. Saiu em pouquíssimos veículos da imprensa. O coordenador de campanha do candidato a prefeito do PT de Sumaré sofreu um ataque a tiros. Tentaram matá-lo ali. Aí teve uma troca de tiro do cara com os seguranças do local onde ele estava e um dos bandidos foi alvejado.
Olha a matéria da Band, olha só, coordenador de campanha de candidato a prefeito de Sumaré, de qual partido? Não tem partido, é do PT, tá? Sofre tentativa de ataque. Aí eu te pergunto, se duas pessoas entram com armas e começam a atirar em você, é uma tentativa ou é um ataque já? Mas eles têm que amenizar. Não vamos falar que é do PT e vamos falar que foi uma tentativa de ataque. Uma tentativa, não, só tentaram, nem atacaram de verdade. É isso. Essa é a nossa imprensa. E olha que a Band ainda noticiou, a maioria dos veículos nem deu a notícia. Nada. Dane-se. Ah, é petista? Que mate, a gente não fala nada. Se matar, a gente minimiza e tal. Lembremos que no caso lá do Marcelo Arruda, a delegada que era bolsonarista, ele só foi preso porque era comoção nacional. A delegada que era bolsonarista ainda tentou criminalizar e prender os convidados da festa que deram um chute na cabeça do assassino. Ela ainda falou que foi legítima defesa e queria ali indiciar os que estavam ali defendendo, ali tentando defender e evitar uma tragédia, porque o cara ia matar todo mundo. Esse é o bolsonarismo, tá? Esse é o bolsonarismo. A gente tem que começar a discutir aqui urgentemente a criminalização do bolsonarismo. Tem que ser criminalizado. Esse movimento todo tem que ser criminalizado. O ministro Lewandowski, infelizmente, está dormindo no ponto nisso aí. O Flávio Dino não dormia, o Lewandowski sim. Ele tem que começar a pegar esses casos e colocar a Polícia Federal. Por quê? Porque são casos de violência política, violência ideológica, e todos esses casos são interligados. Todos eles. Aí, como se não bastasse, teve outra, no mesmo dia, em menos de 24 horas, 3 atentados. A vereadora do Rio de Janeiro, Tainá de Paula, foi também atacada aí. Olha o que aconteceu com a Tainá de Paula, vamos mostrar aqui. Ela até colocou nos stories dela. Ela foi atacada, deram 2 tiros no carro dela. Inclusive um dos tiros na porta onde ela estava. E aí, olha só, tá aqui a Tainá de Paula, nesse posso colocar som. Ela coloca aqui, ó, acaba de ser abordada, ela coloca aqui, ela mostra os tiros e tudo mais, quer dizer, os bolsonaristas simplesmente, aí saiu a notícia, a vereadora do PT tem carro alvejado no Rio de Janeiro, isso saiu até no Metrópolis. Ela diz, acaba de ser abordada por 2 homens que deram 2 tiros de pistola no meu carro, na direção da minha porta em Vila Isabel. Ando com carro blindado e minhas proteções, não irão nos parar, axé. Aí você vê, ela anda com carro blindado, coisa que eu já falei aqui, todo mundo que é de esquerda e que tem cargo, ou seja, cargo tem verba, deveria andar de carro blindado, para não virar estatística. Olha no caso da Marielle, assassinaram a Marielle, se não fosse comoção nacional não ia acontecer nada. A polícia do Rio de Janeiro estava toda ali empenhada em deixar o crime sem solução. Inclusive, quando descobriram os mandantes, os bolsonaristas fizeram um mega movimento na Câmara dos Deputados para soltar os irmãos Brazão, com medo aí de uma futura delação deles. Aí você vê, mesmo depois que tiraram ali os bolsonaristas do caso e colocaram a Polícia Federal, ainda ficaram lacunas. Até hoje a gente não sabe por que o assassino da Marielle, ao entrar no condomínio Vivendas da Barra, disse que ia para casa do Bolsonaro e não para casa do outro assassino. Até hoje não se sabe. Até hoje não se sabe o que são as ligações telefônicas da casa do assassino da Marielle Rony Lessa para a casa do Bolsonaro. Aí na época o Bolsonaro inventou que o filho dele namorava a filha do Rony Lessa. Só que aí depois ficou bem estranho, porque 2 adolescentes que estão namorando vão ficar se ligando um para o outro por ligação de telefone fixo. Moram na frente um do outro, não vão se ver, não vão falar por WhatsApp, por vídeo, qualquer outra coisa. Aí depois se descobriu que a menina morava no Canadá na época. Aí você fala, epa! Mesmo com a investigação da Polícia Federal indo para cima, o caso foi solucionado aí em grande parte, mas ficaram algumas lacunas que até hoje não deram resposta. Simplesmente, tanto o Flávio Dino como o Lewandowski, eles ignoraram essas questões que estão sendo feitas por todo mundo até hoje. Ignoraram. Por quê? Não, ninguém resolveu perguntar para o Rony Lessa o motivo, ou para o outro assassino lá o motivo. Ninguém, nada. Para você ver, até quando solucionam fica lacuna. Aí você acha que se acontecesse alguma coisa com a Tainá, vereadora do Rio de Janeiro, candidata aí à reeleição como vereadora, se acontecesse alguma coisa com ela, a polícia do Rio de Janeiro, que está agora investigando a polícia do Rio, alguém acha que a polícia ia descobrir quem foi? Quem foi o bolsonarista que matou a Tainá, tentou matar? Quem foi? A mando de quem? O que acontece é o seguinte, chega um delegado, finge que vai investigar, no máximo o que eles fazem é igual no caso Marielle, tentam incriminar alguém que não foi, para
que os verdadeiros culpados fiquem impunes. É isso, tá? É isso. E lembremos que faz 2, 3 semanas o Leonel Quirino, Leonel de esquerda, foi agredido por bolsonaristas, foi parar até no hospital, também candidato a vereador lá no Rio de Janeiro. Aí você fala, pô, mas esse é o bolsonarismo. Aí se você pegar e ligar, se a Polícia Federal fizesse uma investigação e ligar esses crimes todos, pega o cara aí de Sergipe, pega os que tentaram matar a Tainá, pega os que agrediram o Léo de esquerda, pega aí os bandidos que tentaram aí matar o coordenador da campanha do candidato a prefeito do PT de Sumaré, pega eles todos, faz uma busca e apreensão no celular deles, e aí você vai achar uma coisa em comum, que é bolsonarismo. Esse pessoal é manipulado para quê? Para fazer violência. É isso, violência política, todo tipo de violência, é o que eles fazem. E tentar matar opositores. E aí eles já sabem que eles conseguindo cometer o crime que eles tentaram, eles vão ficar impunes lá na frente. Seja porque no Rio de Janeiro, por exemplo, a polícia está toda dominada pelas milícias e pelo bolsonarismo, ou seja porque lá na frente eles vão pegar um juiz que vai aliviar para eles, que é o oposto do que acontece na esquerda. Por exemplo, se alguém de esquerda pega um juiz de esquerda, o juiz vai fazer o que é certo na lei, não vai inocentar ou culpar por ser de esquerda. Já eu de esquerda, já aconteceu comigo muitas vezes, principalmente depois que aí que eu comecei a ficar famoso, aí, entre aspas, no TikTok, e aí minha cara começou a aparecer, meu nome em todos os lugares, e aí depois que os bolsonaristas começaram a me atacar em massa em 2022. Eu lembro que em 2021 e 2022 eles começaram a soltar minha foto em tudo que era grupo de bolsonarista, fazendo ameaça. Começou em 2021, eles começaram com uma fake news de que eu tinha descoberto onde estava o Zé Trovão, e que aí tinham que me pegar lá, porque eu que delatei o Zé Trovão para a Polícia Federal. O que infelizmente não é verdade, não fui eu. Mas já começou a circular minha cara nos grupos mais extremistas, que são o grupo de quem queria dar golpe de Estado lá em 2021. Aí depois em 2022, no período eleitoral, a mesma coisa. Aí depois, quando saem matérias aí na imprensa com minha cara, meu nome e um monte de mentira sobre mim, aí mais ainda. E aí, se eu pego um juiz bolsominion ou uma juíza bolsominion, não interessa o caso, não interessa quem tá certo, não interessa a lei, eles vão me ferrar. E o máximo possível. Dou o exemplo aí do caso em que eu fui condenado a pagar 3 mil de indenização, que o juiz, bem picareta mesmo, o juiz bolsonarista, fez o seguinte, ele deu uma indenização que ele sabia que ele era o máximo que eu não ia recorrer. Se ele desse uma indenização maior para eu pagar, eu recorria. Só que aí ele viu, pô, para recorrer custa 3 mil e tantos reais. Então vou mandar o Thiago pagar uma indenização de 3 mil, que é mais barato do que recorrer. Se recorrer ainda pode pegar um juiz bolsonarista lá na frente e aumentar a indenização. Então, e não mandou nem eu tirar os posts que eu tinha feito, porque não tinha nada errado. Esse é o nível, tá? Quer dizer, o juiz ainda calculou qual é o máximo que eu posso tirar desse cara aqui para ferrar com ele. Esse é o nível. Aí quando é bolsonarista, não. Então a gente tem que começar aí a discutir seriamente a criminalização do bolsonarismo. Assim como o nazismo é criminalizado na Alemanha, quem quer ser nazista, lá tem partido neonazista, mas eles têm que disfarçar de todas as maneiras possíveis, apesar de todo mundo saber que são. Tem que ser a mesma coisa no Brasil com o bolsonarismo, porque se você pegar todos esses crimes, todas essas agressões, desde lá de 2022, teve também em 2018, quando assassinaram 2 petistas, teve em 2022, está tendo agora. Se você pegar tudo isso, onde a gente chega? A gente chega em Jair Messias Bolsonaro. Sempre ele incentivando a violência, sempre ele incentivando diretamente algumas vezes, dizendo que tem que metralhar, petralhada, etc. E às vezes indiretamente, dizendo que olha, a esquerda é violenta. E se você investigar direitinho, você chega até nos bolsonaristas da imprensa. Que a imprensa, o que se autoproclama jornalismo profissional, eles são intocáveis no Brasil. Ninguém pode falar mal de jornalista, porque senão você é anti-imprensa. Até a esquerda, tem gente de esquerda que não gosta de mim. Eu sou atacado eu era atacado no Twitter por gente de esquerda, porque eu mostrava a verdade aí sobre muitos jornalistas aí da imprensa. Falando, não, porque quem ataca a imprensa é bolsonarista. Falando, então eles podem mentir à vontade, eu tenho que ficar quieto. E tem que deixar as pessoas serem enganadas por eles, né? Tá bom. Então se eu falar aqui que jornalista da Globo tá mentindo, aí eu sou bolsonarista. Entendi. Pô, que coisa. Então, aí a própria imprensa faz aí o papel, muitas vezes, mostrei nessa semana, de insinuar que a esquerda é violenta.
e de fazer ali uma falsa simetria, dizendo que a esquerda é tão violenta quanto a extrema-direita. Extrema-direita que hoje nem mais é chamada de extrema-direita. Vamos lembrar que a Folha, e mantém até hoje, a Folha baniu o termo extrema-direita para se referir ao bolsonarismo. Eles têm que ser chamados de conservadores. Ó, que coisa bonita. Que nome bonitinho. Conservadores. Mas tem colunista da Folha que usa o termo extrema-esquerda para se referir a quem apoia o Lula e para se referir a quem apoia o Boulos, por exemplo. A extrema-esquerda tá liberado, a extrema-direita tá banido da Folha de São Paulo. E de outros veículos de imprensa, a mesmíssima coisa. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta contra tudo e contra todos. Falou!